de volta aqui para mais um módulo, mais uma aula, nosso módulo número 11, a norma UTQG, que traz aqui aquela questão do mito daquele consumidor que chega na sua loja pedindo um pneu com tread wear maior e na realidade de onde sai esse negócio de tread wear? Na lateral do pneu nós temos então tread wear, nesse caso 500, tração, nesse caso A e temperatura, nesse caso B. E o que significa isso, galera? Então, um pneu com tread wear 500 significa que ele teria aí uma durabilidade 5 vezes maior do que o pneu de teste ao qual ele foi comparado. E isso lá no estado do Texas, nos Estados Unidos. Então, gente, isso aqui é uma norma do DOT e vale para os Estados Unidos. Assim como nós temos a etiqueta do Inmetro no Brasil, nos Estados Unidos o que vale é essa graduação. Contudo, todos os pneus praticamente fabricados por todos os fabricantes ao redor do mundo vai conter o tread wear porque precisa estar aprovado nesses 3 parâmetros que são obrigatórios para rodar nos Estados Unidos. Então, a classificação do desgaste da banda de rodagem é uma medida relativa à durabilidade e à vida útil da banda de rodagem do pneu. Da mesma forma, tração. A tração ela é classificada de A até C, onde A é o mais alto, aliás, existe ainda uma classificação acima de A, que seria 2 As juntos. A seria a melhor classificação possível e depois B e C, onde a classificação C é a mais baixa. E o pneu que não conseguir uma classificação no mínimo de C não pode ser comercializado nos Estados Unidos. Deu para entender? E em tração, um composto mais duro dura mais, um composto mais macio ele tem maior agarre, contudo vai gastar um pouco mais acelerado. Isso tem tudo a ver com aquela relação que nós vemos muito na Fórmula 1. O piloto que sai com um pneu mais macio dá menos voltas, porém ele tem um agarre maior, tendo maior estabilidade nas curvas. Quando ele sai com um pneu um pouquinho mais duro, ele perde um pouco de velocidade, contudo o pneu dá muito mais volta, ou seja, muito maior durabilidade. Então tem que se fazer uma análise. O que você quer? O que teu cliente quer na hora de comprar um pneu? Maior durabilidade ou melhor estabilidade na estrada? Então temos que analisar tudo isso. Da mesma forma, temperatura. A temperatura é a classificação que mede a resistência do pneu na geração de calor. Ou seja, o calor é danoso para o pneu. O pneu que ele não tem a capacidade de dissipar o calor com facilidade, a probabilidade dele ter uma fadiga prematura da carcaça do pneu, dos componentes, é muito mais significativa. Então, essa classificação também vai de A até C, nesse caso esse pneu é de classificação B, um pneu médio. Só lembrando que o pneu classificado acima de C não pode ser comercializado nos Estados Unidos da América, ok? Vamos em frente para entender um pouquinho melhor isso aqui. Eu vou ler junto com vocês, inclusive, gente. Então, tread wear, tração e temperatura. A identificação de graus do UTQG, que é a norma do DOT lá dos Estados Unidos, é feita exclusivamente pelo fabricante do pneu. Em muitos casos, isso faz com que o sistema de notas, o TQG, fosse mais uma ferramenta de marketing do que se pretendia originalmente. Então, galera, temos que entender, precisamos entender que muitos fabricantes utilizam essa norma UTQG como uma ferramenta de marketing para vender o pneu, porque o número é atribuído por ele. Por quê? Eu fabrico um lote que vai concorrer com o pneu padrão desenvolvido pela NHTSA. O que é a NHTSA? É como se fosse o Inmetro aqui no CONTRAN dos Estados Unidos. O Inmetro é que determina os parâmetros da etiqueta, por exemplo. Então, o desgaste dos pneus testados são comparados ao desgaste de um pneu CMT. O que é um pneu CMT? Pneus de monitoramento do curso, que são vendidos pela NHTSA em sua unidade de testes, o TQG, em San Angelo, no Texas. Então veja bem, galera, tudo isso aqui
são feitos com pneus montados em veículos que serão conduzidos em comboio durante o teste em ambiente controlado, garantindo assim que os pneus candidatos e os pneus CMT experimentam as mesmas condições da estrada. O comboio geralmente composto por 4 veículos, conduzidos por 7.200 milhas, aproximadamente 11.600 quilômetros, no oeste do Texas. O desgaste do pneu candidato será verificado durante e após o teste e comparado com o desgaste do pneu CMT do mesmo comboio. Ou seja, galera, terminou o teste, eles vão lá, mede, faz uma projeção de quanto que o pneu candidato gastou a menos do que o pneu padrão, e aí vai se fazer essa regra de quanto ele foi superior ao pneu padrão. Ou seja, um pneu de treadwear 500, ele vai ser 5 vezes superior ao pneu padrão. Deu para entender? E quem que faz esse teste? Quem que constrói os pneus? Quem faz o pneu CMT é a NHTSA. Porém, quem faz o pneu que vai concorrer com esses pneus durante o teste é o próprio fabricante do pneu candidato. Gente, é muita informação. Na descrição do vídeo eu vou deixar lá para vocês link para download e tudo que vocês precisarem de informação para esclarecer tudo isso para o seu consumidor, que não vale a pena. Um pneu com DOT menor poderá ter uma quilometragem igual ou até superior a um pneu com DOT maior, depende de como foi realizado o teste, como eram produzidos aqueles pneus candidatos que o fabricante levou para fazer o teste, tá certo? Por isso, galera, na hora de vender o pneu para o seu cliente, eu sei que ele vai perguntar para você, mas quantos 1000 quilômetros faz o seu pneu? Não precisa vender baseado no treadwear. Pergunta para ele quantos quilômetros ele quer que faça. Ele tem uma base. Para ele perguntar quantos 1000 quilômetros faz, provavelmente ele já tem na cabeça dele um número. Aí ele vai falar para você qual que é esse número e você vai falar assim, ele poderá fazer até mais. Baseado no treadwear do pneu, poderemos até dizer para ele que poderá fazer até maior quilometragem. Mas explicar para ele que, de acordo com aquele número do treadwear que está na lateral do pneu, muitos fatores irão influenciar diretamente na vida útil dos pneus. Ele não foi feito teste em ambiente controlado, com piloto de teste e muitos equipamentos embarcados no veículo. Exatamente, saiu desse laboratório, galera, tem muita coisa que influencia na vida útil do pneu. E quais são esses fatores? Por exemplo, a carga tem tudo a ver. Ele nunca coloca carga excessiva. A distribuição da carga é perfeita. Quando ele coloca gente no banco de trás, ou seja, com carga máxima do veículo, ele vai e faz a calibragem de acordo com a máxima indicada pelo fabricante do veículo. Ele é um usuário cuidadoso, onde não faz arrancadas e nem frenagens bruscas. Ele toma todo o cuidado na hora de trafegar nas estradas com a velocidade de cruzeiro e tudo mais. Ele cuida da pressão de ar, nunca teve nenhuma perfuração, o que já teria feito o pneu rodar com baixa pressão. Sempre utiliza a pressão correta indicada pelo fabricante, faz a alteração quando carrega o veículo. As rodas deles em perfeitas condições, não estão amassadas, enferrujadas, trincadas ou oxidadas. A velocidade nunca é maior do que a de cruzeiro da estrada, a geração de calor nunca vai ser excessiva em razão disso. O veículo sempre com alinhamento em ordem, balanceamento, além do que a manutenção do veículo sempre perfeita. A condição da via é sempre uma via com asfalto de primeira. Tudo isso, né, com curvas tranquilas, não tem declives aí no caso. Enfim, galera, e os pneus, né? Pneus com a montagem correta, aplicação adequada, rodízio feito a cada 5, no máximo a cada 10 mil quilômetros. Então, esses são vários dos fatores que influenciam na vida útil do pneu, inclusive o clima. Qual que é a temperatura, né, ambiente que esse carro roda? Em Cuiabá nós temos uma temperatura, em Curitiba nós temos outra temperatura ambiente, então isso já varia, além do que a utilização vai fazer com que haja um acúmulo de temperatura, de calor no pneu, dependendo de como o veículo é utilizado. Então são vários
diversos fatores que influenciam diretamente na vida útil do pneu. Então, depende do consumidor quantos mil quilômetros vai fazer esse pneu. E você é o profissional, é o consultor de vendas que tem todas as informações para passar isso para o seu consumidor. Correto, galera? E aí, nós encerramos então o módulo UTQG e vamos para o próximo módulo, módulo 12, PB, Programa